Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Chegamos ao início da Quaresma, com a missa da bênção e imposição das cinzas. Queremos viver este momento favorável, o dia da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor nos reúne em comunidade para darmos início à nossa caminhada quaresmal. Serão 40 dias que nos separam da grande festa da Páscoa da Ressurreição do Senhor, que é o fundamento de nossa fé. Procuremos trilhar o caminho de conversão que a Igreja nos oferece neste tempo tão oportuno e favorável, para não recebermos em vão a graça de Deus. Este percurso quaresmal é marcado com o rito sugestivo da imposição das cinzas, através do qual queremos assumir o compromisso de converter o nosso coração para os horizontes da graça, reconhecendo-nos pecadores, invocando o perdão de Deus, manifestando o sincero desejo de conversão. É um tempo de uma oração mais intensa, de penitência e de maior atenção às necessidades dos irmãos e irmãs. É o tempo em que somos chamados a rasgar o coração e não as vestes. É o tempo de voltar para Deus, não com superficialidades, mas com as lágrimas sinceras do arrependimento, de alguém que sabe que andou por onde não deveria andar, fez o que não convinha para um cristão. É o tempo em que nos descobrimos pecadores e tão necessitados da misericórdia do Senhor. Tempo de pedirmos ao Senhor que na imensidão do seu amor tenha piedade de nós e nos purifique, criando em nós um coração que seja puro. Acima de tudo, é um tempo que deve gerar alegria, pois Deus nos concede a sua salvação. De modo que a Quaresma que agora iniciamos exigirá de cada um exercício contínuo na prática sincera da oração, do jejum e da esmola, e acima de tudo, na busca do sacramento da reconciliação. Comecemos por entender aquilo que o Evangelho nos adverte, para que ninguém pratique a sua própria justiça no que tange a oração, o jejum e a esmola. Que não seja ostentação diante dos homens, que não seja de aparência, pois a nossa recompensa não virá de muitos elogios ou dos aplausos, mas unicamente de Deus, que vê o segredo do nosso coração. A verdadeira recompensa, meus irmãos, não é a admiração dos outros, mas a amizade com Deus e a graça que dela deriva. Uma graça que confere paz e força de realizar o bem, de amar até quem não merece, de perdoar quem nos ofendeu. Santo Agostinho, grande doutor da graça, nos ensina que a nossa oração, feita de humildade e caridade, no jejum e na esmola, na temperança e no perdão das ofensas, oferecendo coisas boas e não restituindo as más, afastando-se do mal e praticando o bem, procura alcançar a paz. Com as asas dessas virtudes, a nossa oração voa com segurança e é levada mais facilmente até o céu, onde nos precedeu Cristo, nossa paz. O grande Papa Bento XVI, hoje falecido, nos ensina que o amor, como recorda Jesus hoje no Evangelho, deve transformar-se em gestos concretos para o próximo, especialmente para os pobres e necessitados, subordinando sempre o valor das boas obras à sinceridade da relação com o Pai, que sempre vê o oculto e que recompensa todos que fazem o bem de maneira humilde e abnegada. No passado, Santo Antônio de Pádua ensinou, e este ensino deve ser retomado hoje. Deves dar esmola ao pobre não só com a mão, mas com afeto do coração, para que a avareza não fique a chorar a esmola. São João Paulo II dizia que a esmola significa a prontidão em dividir com os outros alegrias e tristezas, em dar ao próximo, ao necessitado em especial, em dividir não só os bens materiais, mas também os dons do Espírito. Amados irmãos e irmãs, a oração é sempre a primeira e fundamental condição
para nos aproximar de Deus. Durante a quaresma devemos orar, devemos esforçar-nos para orar mais. Devemos procurar o tempo e o lugar para a nossa oração pessoal. É a oração que deve motivar, porque é ela que educa também a nossa consciência. E a quaresma é um tempo especial para despertar e educar essa consciência orante. Não podemos descuidar da oração, pois da oração depende a nossa mudança de vida, o vencer as tentações. Dela depende conseguirmos o amor de Deus, a perfeição, a perseverança e a salvação eterna. Portanto, é preciso que nos convençamos de que da oração depende todo o nosso bem. Segundo a tradição da Igreja, todos os fiéis hoje devem praticar a abstinência de carne e jejum, a única exceção daqueles que estejam razoavelmente impedidos por motivos de saúde ou de idade. O que é o jejum? O jejum é uma mortificação do homem exterior para que o homem interior seja restaurado. Perde-se no corpo, mas ganha-se no espírito, que é fortalecido pelas delícias espirituais. Além de que, o jejum significa domínio sobre si mesmo. Significa sermos exigentes no que diz respeito a nós próprios. Significa estarmos prontos a renunciar às coisas, e não só aos alimentos, mas também aos gozos e aos vários prazeres. As cinzas, para marcar este tempo de reconciliação com Deus e não recebermos a graça de Deus em vão, seremos marcados pelo austero símbolo das cinzas, com o qual entramos no tempo da quaresma, iniciando um itinerário espiritual que nos prepara para celebrar dignamente os mistérios pascais. As cinzas benzidas, impostas sobre a nossa cabeça, são um sinal que nos recorda a nossa condição de criaturas, que nos convida à penitência e intensifica o compromisso de conversão para seguir cada vez mais o Senhor. A imposição das cinzas é salientada pela primeira fórmula contemplada pelo rito: recorda-te que tu és pó e ao pó voltarás. E também com a segunda: convertei-vos e acreditai no Evangelho, que sublinha a condição indispensável para percorrer o caminho da vida cristã, ou seja, é necessário uma concreta transformação interior e adesão à palavra de Cristo. Por fim, amados irmãos, não podemos descuidar nessa quaresma do sacramento da confissão, porque na quaresma é o tempo privilegiado para nos aproximar, cada fiel, do sacramento da reconciliação, para que cada pessoa possa voltar a descobrir Cristo como um mistério da piedade, no qual Deus nos mostra seu coração compassivo e nos reconcilia plenamente consigo. O sacramento da penitência nos concede receber o perdão do Senhor e intensificar o nosso caminho de conversão. Abstenhamos de pecar para não perdermos o céu e merecermos o inferno, para não sermos privados da amizade com Deus. Procuremos os sacerdotes. Não espere por um dia especial. Procure com ousadia de quem tem um coração que não aguenta mais viver no pecado, pois agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Deixai-vos reconciliar com Deus. Animados pela constante oração de jejum e de atenção carinhosa para com os irmãos, caminhemos nessa quaresma rumo à Páscoa, mas não caminhemos sozinhos. Caminhemos acompanhados pela Virgem Maria, Mãe da Igreja e dispensadora de todas as graças de seu Filho Jesus Cristo. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.